E daí a minha dúvida é mais de uma curiosidade de pesquisa mesmo, assim, quanto ao procedimento que vocês fizeram a todos, assim, né? Tipo, de como selecionar, como fazer o corte nessa matéria, assim, tipo, quais os procedimentos que vocês utilizaram para pontuar o que seria aprofundado. Acho que cada um de Toledo ficou mais claro isso, né? Cada um ficou um ponto específico, assim. Mas de onde tirar essa seleção, assim, o que pautou essa seleção, e mesmo vale também para o Roger e para a Sandra. Porque, a princípio, é um potencial de todos os platôs, né? Mas eu acho que dos 3 que a gente estudou aqui hoje, eu acho que talvez esse se preste mais a isso, assim, de se efetivar como um campo infinito de possibilidades, assim, de entradas e de seleção. Assim. Uma pergunta bem ampla mesmo. Assim, eu vi vocês falar a respeito dos procedimentos de pesquisa e de preparação, assim, que eu acho que para todos isso é interessante. Então, tinha a data desse seminário, e eu convidei eles para a gente fazer o grupo de estudo, e nós começamos lendo só o platô. E aí era aquela coisa assim, que demorava, né? Um pouquinho, cada manhã nós estudávamos um pouco, e primeiro tentávamos ir, tipo, sei lá, para o YouTube, tentar fazer decifração, Wikipédia, sabe, das expressões, mas sempre por dentro da obra. E aí nós finalizamos a leitura e pedimos para... Não, daí nós observamos quais eram as principais referências. E aí esse Jacob apareceu muito. Então a gente encomendou o livro e encomendamos do Doyle, para saber qual é que era desse Challenger. Então foram as 2 primeiras saídas, assim. E aí depois vimos que precisava entender o teatro de marionetes, que tinha esse jogo dos 3 biólogos. E nós temos lá na filosofia o Wilson Fresati, que escreveu Nietzsche contra Darwin, e ele estuda muito Darwin, e a biologia, assim, em geral. E ele já lia, e eu e ele nós temos um combinado que um dia nós vamos escrever um artigo sobre esse teatro de marionetes, e ele compreende que o Deleuze e o Guattari eles estão criando um neodarwinismo. Então nós chamamos ele um dia, bem no final, assim, já estava próximo de novembro, para falar. Daí ele conta um pouco dessa história natural e mostra o quão a biologia tem de platônico e de aristotélico até o começo do século XX. E o medo do Darwin de romper com isso, não só com as questões da religião, mas também com o platonismo e o aristotelismo. E aí ele conta para nós como é que se deu essa encrenca, e é uma briga, e é muito explícito. Tem esse livro, a Cactus publicou, que é o desentendimento entre o Cuvier e o Saint-Hilaire. Eles eram muito amigos. O Cuvier trouxe ele para Paris, e aí eles romperam pelo pensamento. E é uma briga mesmo. Aqui aparece o tom que o Deleuze põe no Teatro de Marionetes, é o tom que está nessa obra. Então isso a gente também se encontrou, e ele foi nos mostrando como é o que o Darwin faz para pegar, né, o movimento desses dois. E aí depois, no final de outubro, nós começamos a escrever. Daí nós criamos um docs, criamos lá e começamos a todo mundo mexer no texto. Fazer essas conexões das leituras que a gente já tinha, do Deleuze e do Guattari, e compondo. Daí nós organizamos como é que nós íamos, e é o próprio Deleuze e o Guattari que fazem nas entrevistas, eles falam, né? Não, tem sempre um acontecimento, tem sempre uma imagem. E aí a gente começou a levantar hipóteses do que é esse 10.000 a.C. Daí a Adriana, que é professora de história também, ela se lembrou disso que se conta da história da agricultura, né? E da domesticação dos animais, e nós fomos tateando. E aí o Evânio, por exemplo, ficou responsável pelo Jacob, e a Ana estudou muito sobre os cristais e foi fazendo esse movimento, assim. Foi pesquisa mesmo, né? E muito de hipótese, aquilo que eu falei no começo, a gente acha que é isso, e foi um tateamento que ele tem mais. Eu também acho admirável o trabalho do grupo, eu acho que é exemplar, assim, fica uma inveja boa. Isso é a produção de grupo de pesquisa, né, esse estudo e essa escrita rigorosa. Vocês têm que publicar,
alguns artigos daria, mas pelo menos um que reúna, mas dá vários artigos com cada trabalho, com cada enfoque. É admirável, assim, não vou dar parabéns, que tem um monte de gente que dá parabéns para os outros, porque se acha, né? Acha que pode dar parabéns, mas é admirável. Bom, eu discordo, Evânio, eu acho que Deleuze e Guattari não estão fazendo ciência, eles estão fazendo filosofia e mostrando como que se faz uma filosofia outra, né, de um outro tipo. A hipótese dele é que é a filosofia para a ciência do tempo. Tipo, do mas é para a ciência do tempo, é para a sociologia do tempo, é para a literatura do tempo. Eu não sei, é fantástico o que eles fazem, né? E vocês fizeram um trabalho admirável. Que bom se os grupos todos de pesquisa e de orientação operassem com esses textos clássicos dessa maneira tão produtiva quanto vocês. Em relação ao que o Chico refere, terra e mundo, eu acho que o próprio nome de terra é uma estratificação, é um extrato humano, porque se é um nome errado, é um nome que não seria esse nome, porque se a vida começa na água, se tu olhar a terra de cima, ela é azul, é líquida. A terra não é terra, a terra é água. E como nós somos antropomórficos, se nós saímos da água e pisamos na terra, nós demos esse nome errado para o planeta. Ela teria que se chamar água. Planeta água e não planeta terra. Então é para ver como o humano se acha o dono de tudo. Então não é só o mundo que é uma estratificação, como o Chico referiu, mas o próprio nome do nosso planeta, da glaciária, fomos nós que demos, e de modo equivocado. Então, acho que o primeiro grande equívoco, exatamente, a primeira ilusão, a primeira centração que nós fizemos. Mas é sinistro isso, acho que... bom, nós temos também, felizmente, essa capacidade estratificadora tipo infinita, né? Para o bem e para o mal, né? Eu tenho uma pergunta filosófica do tipo banal. Eu ainda preciso de um empurrãozinho na ideia de substância. Essa é uma questão que eu já fiz lá na edição URGS, e também é uma substância que é uma questão que me acompanha desde o doutoramento. Eu não consigo me apropriar e fazer relações para ir adiante no conceito de substância bom, então a segunda parte da pinça é algo assim de abstração para mim. Segunda parte da minha questão, tentando estabelecer uma relação e entendendo isso com essa grande aula que o grupo nos ofereceu, por isso, parabéns. É incrível mesmo, assim, eu te disse, né, Esther, que fôlego esse grupo, né, e acho que isso tem que ser dito mesmo. Mas eu compreendi melhor a relação existente hoje entre a dupla pinça e o agenciamento. Claro, mas me falta essa banalidade filosófica sobre a substância, porque se colocar a imagem de agenciamento naquela imagem da tetravalência, que é aquela imagem
construída pelo Tomás há muitos anos atrás, o eixo do território da desterritorialização é o eixo da substância. Eu nunca tinha me dado conta disso. Mas qual é a relação entre a substância de expressão, a substância de conteúdo com o território e a desterritorialização? Porque o Evânio falou que muitos outros falaram, mas eu escutei com mais eco quando o Evânio falou que na substância está também o território e a desterritorialização. Não sei se ficou claro, são duas questões. A primeira é sobre conceitual mesmo, é algo que eu escuto, mas não cola, né? E a segunda é se alguém pode me dizer qual é essa relação e se tem uma relação direta entre território, substância de expressão, substância de conteúdo, e a mesma coisa desse território, porque eu estou tentando fazer a ligação da dupla pinça com a agência livre. É isso. Olha só, a substância é aquilo de que alguma coisa é feita. O que eu vou fazer? Dizer de novo. E para Deleuze e Guattari, a substância é a matéria mais a forma. É aquilo que alguma coisa é feita. Sim, é do que é feito, né? Qual é a agência? Para Aristóteles seria o incognoscível, seria a essência de uma coisa, é aquilo que permanece, que faz com que aquela coisa permaneça a mesma. Mas Deleuze e Guattari com Yomslev dizem, é matéria já formada. É a matéria que não tem forma, que é indiferenciada, que é nebulosa, já com forma. Então, a substância, para eles, é o componente organizado da matéria já formada. Isso está no maravilhoso esquema. Tem uma coisa antes da substância, né? Tem. Que é essa matéria com M maiúsculo, que é informação. Sim. Se vai pensar o Spinoza, não tem nada antes. Fala. Não. Porque é engraçado isso neles. Sim. Porque se a gente for o Aristóteles, né, o Yomslev vai lá no Aristóteles, se a gente for pensar o Spinoza, o que é a substância? Spinoza é Deus, tudo é Deus, né? Só que para eles não, para eles tem uma coisa antes. Para eles, o Deleuze e Guattari, que é matéria, mas informada. Seria só força, sem forma. Força. Pra gente ajuda, né? Um pouco. Mas é estranho chamar de substância. Porque daí eu fico tentando também alguma coisa que eu não sei dizer na palavra, né? Bom, mas do que trata então essa substância de expressão? Seria o devir da expressão, o devir do invisível? Não, é aquele ponto da invariância. Há uma invariância relativa que eles referem no Platão 3. Da palavra? Uma invariância no extrato, na coisa, se tu quiseres, no corpo. Mas se eu penso... Só que é relativa. E para a metafísica não era. É isso que a Esther está referindo. Existe para Deleuze e Guattari a matéria como amorfa. É por intensidade, sem inscrição. Sim, sem forma. Posso falar aqui um pouquinho? Só para tentar, de repente, levar para a tua área, assim, pensando... Eu criei essa... Qual é a minha área? De matemática, né? Será? Então... Esqueceu essa especialidade. Uma delas, né, cara? Eu fiquei pensando ontem na forma como você abordou os números naturais, né? A descrição deles e os números reais, que eles têm
entre o 0 e o 1 tem toda uma composição, a gente poderia, de repente, pensar que as substâncias seriam os números reais, porque, no caso, eles estão compostos, eles têm uma composição que não é única, né? No caso, eu pensando a matéria amorfa, a matéria pura, né? Então seriam unidades bem ínfimas, e no caso da substância é quando já se formam, se constituem várias dessas matérias numa substância. Pensando assim, por exemplo... achando que a tua fala é contraditória à fala da Sandra, embora então, a gente está tentando abrir a mesma ideia, né? Então, porque aquele no livro mesmo ele fala, as substâncias não passam de matérias formadas. Então, a matéria mesmo ele vai dar como é aquilo que compõe o corpo sem órgãos, é a matéria pura, intensidade pura, singularidade livre, né? Então, nesse sentido, a substância seria essa junção dessas singularidades, dessas intensidades numa formação. Elas formam uma substância, quando unidas, né? Mas a dificuldade é de se diferenciar isso, pelo menos para mim. A dificuldade de diferenciar isso da forma. Como? No que a substância se distancia da forma? Ela é matéria Mais forma. Tanto que eles dizem em algum desses platôs que a matéria, tal como eles estão tomando matéria, é a substância básica. Daí tá bom. Pois é, lá pelas tantas eles falam, a substância é a matéria já modelada pelas mãos. Mas para mim isso é a forma. Não, tem existência independente. Precisa ter matéria e forma para a substância. Eles vão dizer também que Isso. Tudo bem. a substância ao contrário não há distinção real, é apenas mental ou motor. Eu gostaria se a mesa permite, acho que a mesa não vai se opor. Tá bem, mas é bom, é para conversar É que mesmo. o Roger queria responder. Roger responde primeiro. Eu quero ler Precisa usar o microfone. Não sei se você me mostrasse. Enquanto ele procura, olha só no outro esquema meu. Substância é a matéria sobre a qual a forma foi aplicada. O resultado é a substância, não é a forma. Por isso que substância tem uma existência independente da forma. Ou então outro, é um functivo variável e não necessário da semiose. Não, mas nos esquemas tem um monte de coisa que não ajuda. Várias vezes a gente lê, é tipo agora, Assim, ele faz uma diferenciação entre conteúdo e expressão, lá na página 58. Mas depois, dentro do parêntese, ele vai falar entre a forma e a substância, ao contrário da diferenciação, né, entre conteúdo e expressão, não há distinção real, mas apenas mental ou modal. Sendo as substâncias apenas matérias formadas, não se poderiam conceber substâncias sem forma, mesmo que em certos casos o inverso fosse possível. Carla, substância é distinta tanto da matéria quanto de forma. Até aí tá bem, né? Sim. A forma está embutida na substância. Então, exemplo do campo social. Os presos não são presos sem a forma da prisão. Assim como a delinquência só existe a partir do direito penal. Como? Sim, isso. Se nós pegarmos a forma homem, O que tem? Esther? isso é africano. Qual a substância da forma homem seria da forma homem?
Da forma geral, homem. Essa relação do Darwin É que havia uma primazia da forma sobre a substância. E desde Youngslev, Deleuze e Guattari seguram que não tem primazia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A questão do informe passa a ser possível, portanto, a partir dessa revirada, dessa reversão. Tudo vai quebrar com o pensamento representacional, né? Então, Essa reversão se deve a duas diferentes perspectivas. A visão tradicional da forma como secundária à matéria ou substância é baseada numa perspectiva semiogenética, qual seja a cognição da substância e matéria do mundo são ontogeneticamente anteriores à cognição das estruturas semióticas. Já a visão de Youngslev da primazia da forma sobre a substância parte de um ponto de vista sincrônico da cognição do mundo, qual seja a estruturação semiótica ou cultural do mundo, determina a nossa cognição de suas substâncias. Isso se torna possível por essas reversões que eles fazem nessa jogada, introduzindo forma, substância, matéria, e do outro lado, conteúdo e expressão, e cruzando, usando a grade. Isso tem efeitos, né? Isso tem efeitos. não sei se a arte poderia ajudar um pouco esse plano das artes. Eu estava tentando pensar. Eu estava tentando pensar a ideia de forma, né, para poder fazer essa diferenciação entre a substância na qual já vive ou é imanente uma forma, né, conforme a gente está tratando, e uma forma, digamos assim, onde elas trouxeram alguns exemplos, né, que seria autores, né, Aristóteles e tal, onde a forma não se comporta dessa maneira, né, não necessariamente é imanente a uma substância, né. Se a gente conseguisse diferenciar isso, talvez ficasse mais claro. Eu não sei se eu consigo fazer isso, né? Mas por isso essa discussão me interessa muito. E o que acaba acontecendo? A gente vira e mexe, acaba caindo no clássico exemplo, né? Nesse exemplo clássico que é um exemplo de Foucault, né? E quando eu tento fazer outras relações, eu acho que eu não sou tão feliz. Mas, sem dúvida, tem alguma coisa aí e que eu tenho certeza que o campo da arte poderia ajudar. Eu não sou capaz ainda. Ou talvez precisasse amadurecer mais. Eu vou colocar a síntese aí do que a gente está discutindo para algumas pessoas que tenham saído fora da canoa. Eu vou fazer um desenho que não impede que continue. Não, eu vou fazer um desenho. Ali por prática, talvez, né? Na literatura menor. Não, eu pensei assim, quando eu não entendo o Deleuze, que acontece quase sempre, eu vou me socorrer com Spinoza, né? Então daí tu vê a dimensão do tamanho do problema, né? Por Spinoza. Mas eu acho que tem muita generosidade da parte dele através de uma lógica matemática, explicar conceitos, né? Então, em relação a essa questão da substância, me parece que ele vai dizer que a substância é aquilo que é causa de si mesma, né? Algo que se produz e que não tem nem início nem fim. Então, é justamente a matéria. Então, a gente pode pensar também a natureza naturante e natureza naturada. A natureza naturante é a substância, que ele vai chamar de Deus, ou natureza, que vai produzir os atributos, né?
corpus, atributo corpus, pensamento. Então, para mim isso fica até um pouco claro, né? Porque daí, claro, ele pega essa questão da substância, pensada antes por outros filósofos, né, Aristóteles, mas ele vai trazer isso para a imanência, dizendo que é uma substância que está nas coisas e a forma ela se manifesta, ela é justamente essa manifestação dessa, que ele vai chamar de potência também, né? Então, me fica muito didático, assim, eu acho que, e claro, e daí talvez fica difícil entender, porque ele vai dizer que quem vai acessar isso aí vai ser quem fez realmente está acessando o terceiro gênero de conhecimento, né, que é o conhecimento intuitivo, que vai olhar para as coisas de uma forma racional, dentro do que ele considera do que é racional, que não é essa razão moderna. Então, às vezes é por isso que é tão difícil, mas existe realmente um trabalho a ser feito, que é de justamente dominar o pensamento, digamos assim, e habitar esse conhecimento intuitivo, né? Eu tenho um exemplo aqui num dos esquemas. Qual é o que a gente vai fazer? Então eu tenho um exemplo que é o contínuo amorfo do espectro de cores e dos termos para cores nas diferentes línguas. Então, a matéria, cores, é semioticamente amorfa e cada língua coloca aí seus limites. Quando Yomslev diz que a matéria é não formada ou inacessível ao conhecimento, se refere a uma esfera amorfa do ponto de vista de uma descrição semiótica. Mas essa estrutura semiótica não impede a existência de estruturas não semióticas, tá? Isso é Yomslev na sua lindeza, tá? Assim, a descrição da matéria pode ser entendida como pertencendo parcialmente à esfera da física e parcialmente à da antropologia social. Explicando, o mundo colorido é amorfo do ponto de vista das línguas, que dão estruturas diferentes a este mundo colorido. Mas esta esfera da matéria de conteúdo é estruturada pela física ou pela ótica, que impõe a este mundo colorido um padrão não linguístico, qual seja o espectro das cores. A ordem das cores no espectro é diferente da ordem das cores na evolução linguística. Dá para pensar nesse, por exemplo, nisso daí, essa matéria já de conteúdo, não a matéria pura. O mundo colorido, o mundo das cores, seria a matéria amorfa. E nós formamos, com forma mais substância, conteúdo e expressão, esse tipo de estratificação. Então, a matéria de expressão seria o potencial fonético da articulação vocal humana, que é usado, então, para formar esse sistema de dizer as cores, de colocá-la num espectro, enfim, numa classificação, numa nominação. Quando nós lemos isso, a gente lembrou do álbum do Pink Floyd. Lembra? Prisma na capa do LP. Vários conteúdos. Ah, sim. Está no esquema dos meus. Mas é dele, né? É do Yomslev. O problema é que o Spinoza não funciona nesse caso. Porque se fosse a substância Deus, teria que ser a matéria com M maiúsculo amorfa. Nesse caso não dá certo. Porque ela vem depois, sabe?
A substância que não é aquilo que é causa de si própria nesse caso. Mas a substância não poderia ser pensada como um efeito, assim? Gente, vocês são da turma da substância. Eu sou da turma da matéria. Eu curto a matéria. E a pergunta era banal. Eu estava pensando se eu pegar um espectro sonoro, tá? Uma pura matéria sonora, tá? Porque a música, né? Aí tu vai